Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ainda antes da minha intervenção propriamente dita, eu gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, os representantes, os signatários da petição que agora apreciamos e começava a minha intervenção por, ainda entre parênteses, perguntar à Sra. Deputada Inês Suetónio Pereira como é que consegue, na mesma intervenção, dizer que defende a limitação da dispersão curricular e valorizar a divisão de uma disciplina em duas, nomeadamente a EVT, em EV e em ET. É que há aqui coisas que são tão elementares que até fica mal dizer no plenário da Assembleia da República. Bem. Senhora Deputada, também aproveito, já que estamos a falar do CDS, para lhe perguntar se se lembra daquele CDS que nesta casa votou a favor do fim, votou contra o fim do par pedagógico e contra a extinção da disciplina da EVT. Essas mentiras eleitorais viram-se agora contra os senhores deputados do CDS e, nomeadamente, contra o Ministério da Educação, que é, na prática, dominado pelo seu partido no âmbito da coligação PSD-CDS. Da parte do PCP, e a nossa posição tem vindo a ser muito clara, e foi desde o princípio, nomeadamente desde a primeira ofensiva desferida pelo anterior governo do Partido Socialista, e é-o agora, e é a da valorização destas componentes da formação dos indivíduos, numa perspectiva de formação da cultura integral do indivíduo, sem desvalorização de nenhuma das componentes dessas formações e o mais diversificada possível para todos, não é para alguns. E este Governo, além de não criar as condições para essa formação, porque a tem atacado como principal obstáculo à consolidação desta política de destruição nacional, a quem é que lembraria ter um sistema de educação que formasse indivíduos, que formasse cidadãos, que lhes desse consciência plena do mundo que os rodeia, que lhes desse os instrumentos para interpretar o mundo e para o transformar. Isso é que não pode ser. Vamos já acabar com essa coisa da escola pública e com essas coisas das disciplinas a mais. Ler, escrever e contar é a escola que nós queremos, é a escola que já havia antes dessa coisa que também, pelos vistos, também não satisfaz muitas bancadas do PSD e do CDS, que foi a Revolução de Abril de 1974. O fim da educação tecnológica, ou melhor, a sua colocação no âmbito daquilo a que chamam a autonomia das escolas, é, na prática, atribuir às escolas uma capacidade de gestão de conflitos para atribuir tarefas aos professores em função de uma disputa que se desenha dentro das escolas. Isso não é autonomia. Em primeiro lugar, porque não depende da escola querer ter ou não ter. É se tem ou não tem o professor, abre ou não abre a disciplina. Portanto, se a escola pode querer, mas se não tem o professor, não há autonomia para essa escola. E mais, senhores deputados, também não é justo para os estudantes portugueses e não é justo para as famílias dos estudantes portugueses serem confrontados com uma situação em que uma escola, porque, por acaso, depois desta atafolhada reforma economicista, ajustamento do programa e dos currículos às imposições da Troika, que é isso a que chamam reforma curricular, que não é mais do que satisfazer as imposições da Troika, e vamos cortar aqui umas coisas para satisfazer essas imposições, não é justo que uma família tem acesso a uma escola que por acaso ficou com um professor no quadro de educação tecnológica, tem a disciplina. Outra família que é de uma zona onde por acaso não ficou, fruto dessas medidas, então não tem essa disciplina. Gera também uma profunda desigualdade na oferta pública entre as escolas. Por tudo isto, o PCP apresentou já várias vezes nesta Assembleia a suspensão, o alargamento do prazo de discussão, a revogação de um conjunto de medidas tomadas no âmbito desta reforma da estrutura curricular foram sempre rechaçadas pelo PSD e pelo CDS. Não nos furtaremos no futuro a apresentar dentro do Parlamento, outras vezes, tantas quanto forem necessárias e possíveis, novas iniciativas para fazer retroceder esta ofensiva contra a escola pública. Mas apelamos também àqueles que, fora deste Parlamento, lutem para que isso aconteça.